Mas Cláudia, eu não consigo vender quando o cliente vem com um monte de objeção. É preço, é produto, ele diz que não precisa. O que eu faço? Então eu te digo, prepare-se para quebrar as objeções dos seus clientes. Quer saber como? Vem comigo! Fala, corretor de seguros! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo desse ano, o ano de 2018, que vai ser, quem sabe, o melhor ano aí na sua corretora. Vou apostar nisso e quero te ajudar nesse sentido. Por isso, toda semana a gente vai ter vídeo novo aqui no nosso canal. E para você poder ser avisado pelo YouTube, não esquece de se inscrever, clicar aí nesse sininho que tem aqui no vídeo para você poder ser avisado pelo YouTube sempre que a gente postar vídeo novo. Se você tá pelo Face, corre lá, Sou Corretor e Agora, vai no nosso canal para você também se inscrever e ser avisado, ok? E vamos lá, vamos começar a falar sobre um tema aí que é super importante para o mundo dos corretores de seguro, para quem trabalha com vendas, para quem está lidando com o cliente final, tentando vender alguma coisa, que é a objeção. Eu brinco que esse tema é um tema de ouro. Porque quando o corretor ele sabe lidar com as objeções, ele consegue trazer mais e mais vendas para sua corretora. Então nesse vídeo eu quero te passar 3 dicas para você poder lidar melhor com esse assunto. É claro, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso. Mas como esse vídeo fica aqui aberto no YouTube para você, acho que se eu me prolongar aí algumas horas você não vai gostar, né? Então vamos à nossa primeira dica. A primeira dica, ela é simples, mas que ajuda muito você na hora de uma negociação, que é: faça as listas das objeções e as quebras dessas objeções. Então, por exemplo, se o seu cliente falar para você que não quer por conta de preço, por tal e tal motivo, vai e faz uma lista de todas essas objeções que ele vai te colocando. E dentro dessas objeções, começa a colocar também nessa relação o que você deveria responder para esse cliente. Então, você foi para uma negociação e pegou uma objeção. Coloca ela nessa lista e começa a refletir sobre ela. Quando o cliente te falar, como você vai lidar com ele para quebrar essa objeção? Começa a fazer o seu rol de objeções. Por quê? Assim você vai ganhar musculatura e praticidade. Porque no dia a dia, depois de você tanto trabalhar e estudar essas objeções, elas já vão fazer parte de você. Porque no início é difícil a gente conseguir contornar ou raciocinar sobre aquela objeção. Mas a partir do momento que você estuda aquilo constantemente, sempre que surge uma dúvida nova, você vai nesse seu rol de dúvidas e coloca mais aquela informação. Aí aquilo começa a fazer parte de você, aquilo começa a fazer parte do seu DNA. Quando você vê, você tá até criando respostas em cima da resposta, e isso te dá poder na negociação e, como consequência, mais vendas. A nossa segunda dica é te passar que as objeções, elas vão estar elencadas provavelmente dentro de 5 grupos. Eu vou até ler aqui na minha colinha para não falhar com vocês. O primeiro grupo é: o cliente vai te falar a objeção sobre preço. A segunda, produto. A terceira, necessidade, tempo ou a seguradora ou operadora. O preço a gente já sabe, o cliente vai falar, olha, tá caro por esse motivo, enfim. Ele vai falar que o preço não tá adequado ao bolso dele. O produto, ele vai poder falar que o produto não tem a cobertura A, que o produto não tem a cobertura B, que o produto não está de acordo com o que ele espera ou que não é aquilo que ele procura. Ele vai acabar caindo pela vertente do grupo de necessidade. Ele vai dizer, eu não preciso desse produto. É muito comum, por exemplo, você ouvir o cliente final, na realidade, falando de necessidade num seguro de vida. Eu não preciso disso. Porque eu vou deixar as coisas pro Ricardão. Enfim, vamos começar a criar aí, dentro daquela primeira dica, argumentos. O que a gente vai responder para um cliente dentro do produto que a gente trabalha quando ele falar alguma coisa nesse sentido? Elenca essas respostas, começa a estudar esses 5 grupos. Ou o cliente pode falar, não, eu não vou contratar isso agora porque ainda não é o momento. Ele está sempre tentando adiar, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com o meu marido. Ele está sempre jogando a culpa no tempo, não é o momento. Como você vai lidar com isso? O que você dá de resposta para o cliente nesse caso? E a segunda é a operadora ou a seguradora.
Ah, eu não gosto dessa seguradora. Ah, essa seguradora, meu cunhado, meu primo, meu tio já teve problema, eu não quero algo nesse sentido com essa seguradora. Ok, como você vai lidar quando o cliente te colocar esse tipo de situação? Então você precisa sempre estudar as objeções dentro desses 5 grupos, porque você focando nelas, certamente você vai estar abrangindo todas as objeções que o seu cliente vai dar. E como terceira dica, procure encontrar a verdadeira objeção do seu cliente, porque normalmente a primeira objeção que ele coloca não é a objeção verdadeira, não é o real motivo pelo qual ele está te dizendo não ou tá tentando aí te despachar. Quer ver um exemplo? Quando o cliente fala, eu vou analisar e te retorno. Provavelmente, se ele tá te falando isso, ele não vai te retornar. Ele vai analisar o que exatamente? Você não pode passar uma segunda cotação? Se ele quer comparação de preço, por exemplo, você não pode passar uma segunda cotação? Se ele está com dúvidas, ele não pode tirar essas dúvidas com você? Então, quando o cliente te coloca, por exemplo, uma objeção como essa, o que você tem que responder para ele? Compreendo o que o senhor está falando, mas me explica uma coisa, o que exatamente o senhor vai estar analisando para que eu possa, talvez, sanar essa dúvida? O que você está tentando fazer quando você faz esse tipo de pergunta? Fazer com que ele fale mais. O fato dele analisar não é a objeção. A objeção é o que está fazendo ele querer analisar mais. E é isso que você precisa extrair dele. Qual o real motivo dele estar te falando que vai analisar? Porque se você descobre o que está fazendo isso, você consegue quebrar a objeção dele. E a gente tem que saber e lembrar sempre que nós não somos o nosso cliente. Então, não necessariamente o que passar na nossa cabeça é a objeção dele. Então, a gente pode achar que ele vai analisar porque ele vai comparar preço. E, de repente, ele não está preocupado com preço, ele está preocupado com a qualidade. Que a seguradora que a gente passou, de repente ele não tem um histórico legal no passado. Então você começa a falar de preço, você começa a falar de desconto, só que ele não está preocupado com preço, ele está preocupado com outras coisas, os valores dele naquele momento são outros. Então o que você tem que fazer? Extrair qual a verdadeira objeção para que você possa solucionar e realmente tirar a venda naquela negociação. E aí vem uma dica bônus. Sempre que você for negociar com o cliente, que ele começar a vir com essas objeções para você se conecta com ele dizendo ok, entendi, ou esclarece o que ele está perguntando de repente, porque a objeção dele de repente vem maquiada aí de alguma pergunta, você esclarece, você se conecta com ele dizendo ok, entendi, e em seguida você vem com outra pergunta para você dar uma continuidade na conversa e conduzir ele para o que você quer, que é o fechamento. Então, por exemplo, você vira para ele e fala assim, ok, eu entendo o que o senhor está colocando, mas me esclarece uma dúvida. O senhor está colocando que hoje a questão é o preço, que está caro, que não está exatamente de acordo com o que o senhor estava procurando, mas o senhor está fazendo esse comparativo em relação a quê? Porque a partir do momento que você falar isso para a pessoa, que você virar para ela e perguntar algo que você quer extrair outras informações, ela vai começar a abrir para você. Olha, tá caro porque outro corretor me passou A, me passou B dessa mesma seguradora. Ou ele vai virar para você e falar assim, ah não, na realidade é porque o ano passado eu paguei tanto e esse ano você está me oferecendo por tanto. Então você dessa forma precisa começar a entender qual o cenário para que aquele cliente esteja te falando isso. Porque, por exemplo, objeção de preço é clássica. Ou o cliente é chorão e sempre vai estar chorando na sua orelha porque ele quer desconto, ou porque realmente a situação financeira naquele momento para ele é complicada, então você tem que adequar o produto, de repente levar ele para uma apólice numa seguradora que tenha um produto de menos coberturas, claro, sempre deixando ele ciente que é um produto reduzido para aquele momento que ele está passando. Por exemplo, a gente aqui na Ragaz trabalha com a Surrai. O produto da Surrai é roubo e furto. O produto Surrai é para todos os clientes? Não, é para aquele cliente que tem um perfil, que está realmente ali analisando a questão de preço, ou porque nas outras seguradoras ficaram com um perfil muito mais caro. Então você tem que analisar sempre o cliente, porque da objeção você vai conseguir identificar
qual o produto correto a oferecer para aquele cliente. Porque infelizmente no nosso país o produto seguro ainda é um produto que impacta muito no bolso do cliente e que muitas vezes ele vai deixar de fazer por conta de preço. Então adequa o produto para ele. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa assessoria e sobre a Ragaz, acessa aí ragaz.com.br. Lá tem um vídeo onde eu explico um pouco mais sobre a nossa assessoria, que ela é gratuita para o corretor, e também a gente fala sobre o produto da Surrai, que é esse produto que cobre roubo e furto, enfim, você vai poder conhecer um pouco mais. E inclusive, para quem é nosso assessorado lá na Ragaz, além de não pagar nada, tem direito a algumas aulas exclusivas sobre objeção. Então você vai ter lá um treinamento completo sobre objeção para ajudar você a vender mais. Só que para ter direito a isso, você precisa ser nosso assessorado. Então não deixa de acessar aqui o nosso site para poder saber mais. Mas por que eu tô te falando isso? Para que você possa ter essas análises e entender um pouco mais e conseguir tirar venda, porque às vezes a gente está tão fixado em só vou vender compreensivo, todas as coberturas, e acaba perdendo o negócio. Mas aí você pode estar falando assim, Cláudia, mas eu não trabalho com automóvel, eu quero outros exemplos. Ok, vamos no exemplo de seguro de vida então. O cliente pode virar para você e falar assim, ele está com uma objeção de produto, aí ele vira para você e fala assim, mas eu não preciso desse tipo de seguro, corretor. Eu tenho patrimônio, eu vou deixar patrimônio para os meus filhos, para minha esposa, enfim, para os meus pais, para quem ele estiver aí conectado como família ou com quem ele se preocupe. Aí o que você tem que pensar de repente em colocar para esse cliente? Você vai se conectar e trazer outras visões, trazer outros argumentos para eles. Pode falar assim, eu entendo, senhor, que o senhor tenha patrimônio, isso é muito bom. Mas o senhor sabe que hoje no nosso país, em torno de 20% é o valor gasto com as despesas de cartório, advogado, para poder se liquidar aí um imóvel que está sob herança. O senhor já pensou na liquidez para deixar para sua família, para os seus filhos, para que eles possam pagar todas essas custas e ter os imóveis ou o imóvel regularizado? O senhor já fez esse valor, já está disponível para eles em forma líquida para que eles possam pegar e custear todas essas despesas? Aí você faz essa pergunta para o cliente. Por quê? Talvez ele não tenha parado para pensar que só o fato dele ter o imóvel não resolve a situação da família. Por quê? Até um juiz deliberar lá a herança, inventário e tudo aquilo leva tempo, custa dinheiro. Será que a família tem o dinheiro para pagar essas custas? Não, a família vai precisar desfazer de algo para conseguir vender. Olha a burocracia que eles vão precisar para conseguir a autorização de um juiz para poder vender o imóvel, para pagar as custas dos outros. Você pode mostrar para ele que com o seguro de vida ele vai ter essa liquidez. A apólice vai ser lá pago o sinistro e a família com aquele dinheiro do seguro de vida pode arcar com todas as despesas de inventário, advogado e tudo mais. Ou seja, a gente quando vai lidar com as objeções, a gente tem que parar para estudar o que o cliente vai falar e por que realmente o produto que a gente está vendendo ajuda a vida dele. Porque a partir do momento que a gente acredita no produto e entende por que ele é importante para a pessoa, a gente ganha musculatura, a gente ganha know-how para saber o que falar para ele, tá bom? Para esse nosso vídeo de hoje, então, é isso. Espero que você tenha gostado, que possa ter te dado aí algum insight para que você possa aplicar na sua corretora e assim aumentar as suas vendas. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha. Se você quer receber nossos e-mails, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque ali você consegue se cadastrar para nossa lista VIP e receber nossos conteúdos exclusivos, porque nem tudo a gente consegue colocar por aqui, tá bom? Um forte abraço e até o vídeo da semana que vem. Tchau, tchau! Assim o YouTube te manda Vamos de novo. Objeções. E como eu prometi, todo vídeo... Olá! Esse pedacinho você coloca nos erros de gravação, tá? Ouviu?